Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a minhas crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs que celebram conosco esta Santa Liturgia, neste último sábado do mês de fevereiro, nós queremos render a nossa oração à Virgem Maria, nossa Mãe, Mãe da Igreja e Mãe de Deus. O sábado, ele é propício, ele é um dia em que a Igreja permite, a liturgia da Igreja permite que nós olhemos para Nossa Senhora, especialmente na liturgia da manhã, quando recordamos e vivemos todos os seus ensinamentos que, por meio da sua vida, por meio das suas atitudes, foram transmitidos para nós. Se nós olharmos mesmo no Evangelho, nós perceberemos que são poucos os momentos em que Maria, Mãe de Jesus, ela fala, ela se expressa, mas mesmo nesses poucos momentos, ela nos assinala o caminho que precisamos percorrer de unidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Maria nos direciona para Jesus, que é o autor da graça. Nossas devoções aos títulos de Maria, aos títulos marianos, jamais devem nos afastar de Jesus Cristo. Ela caminhou ao lado de Cristo, caminhou ao lado do Filho Jesus, desde a sua visita pelo anjo Gabriel, quando recebeu a anunciação, até o Pentecostes, quando a Igreja nasce pela efusão do Espírito Santo. Lá estava Maria junto com os apóstolos. Então, é muito salutar, é muito importante que nós tenhamos essa fé no exemplo de Nossa Senhora, que nos leva até Jesus. Jesus é o autor da graça. Maria é a nossa intercessora. Primeira cristã, primeiro sinal do amor de Deus por toda a humanidade, ao dizer o seu sim. Sejamos nós também fortes e fiéis para dizermos o nosso sim. A liturgia da palavra de hoje nos traz a continuidade do ensinamento do apóstolo São Tiago, quando ele vai fazer um elogio à fé, um elogio à perseverança na oração, e vai trazer o exemplo de Elias, que num momento em que o mundo, a sociedade da época sofria, Elias orou e Deus ouviu a sua prece. O mundo ficou mais de 3 anos sem chuvas. É interessante que essa palavra seja aplicada hoje também para o mundo que está sofrendo com tantas catástrofes, com tanta dor, com tanta morte, muitas vezes e quase sempre pela imbecilidade daqueles que nos governam. Homens que se julgam deuses e, a partir deste julgamento, sentem-se no direito de invadir o que é dos outros a troco de sangue
e de muita morte. A guerra não é desejo de Deus, é fruto da imbecilidade humana e nós, como cristãos, como católicos, precisamos elevar o tom da nossa voz na fé, na oração e na busca da verdade. Não nos acomodarmos, como muitos estão a fazer no tempo presente. O apóstolo Tiago nos chama à oração. O apóstolo Tiago fortalece em nós os valores da oração, da prece feita, elevada ao céu, com fé e com perseverança. O Evangelho de hoje nós conhecemos bastante o texto, o momento, quando Jesus, ele chama para que as crianças possam vir até ele. Jesus acolhe com amor de pai as crianças. Os apóstolos tentavam repreendê-las e Jesus vai dizer: deixe que elas venham a mim, porque delas é o reino dos céus. Aqui é importante que nós percebamos este ensinamento de Jesus. Na criança, naquele que nasce, está a esperança de uma nova vida. Toda criança é sinal de esperança, é sinal também de fé. E os pais, os padrinhos, aqueles que assumem esse compromisso no batismo, no crisma e em outros sacramentos, são também responsáveis em encaminhar, ensinar, conduzir as crianças no caminho da fé. Eu digo e repito, não basta levar uma criança até a igreja. É preciso levá-la e lá dentro ensinar para ela os caminhos de Jesus. Não basta levar uma criança à igreja carregando brinquedos, carregando travesseiros, carregando biscoitos e outras coisas. Levar uma criança na igreja é também ensinar para ela, desde pequena, os caminhos da fé. É comprometer-se com a educação dessa criança no caminho de Jesus. Jesus diz: não as proibais, não as proibais. Ou seja, nós, como pais, como responsáveis, precisamos conduzir os mais novos para o caminho reto, para o caminho concreto da existência de uma fé. Hoje, nós vemos quase que um contra-testemunho de tantos pais, tantas mães que levam a criança à igreja e voltam embora e depois da missa vão lá buscá-las. É preciso compreender, querido pai, querida mãe, que o pai e a mãe não é o Uber da criança para que ela vá até a igreja. Deve ser o exemplo, deve ser o sinal, deve estar ao lado, educando no caminho de Jesus. Jesus chama para que nós possamos trazê-las e nos chama também a esta responsabilidade na educação religiosa de nossos filhos. Que hoje, sob a intercessão da Virgem Maria, que é mãe, que é medianeira de todas as graças, que nós nos comprometamos a levar aqueles que são de nossa responsabilidade, filhos, netos, aqueles que precisam ter em nós este exemplo e esta segurança. Que Maria, Mãe de Deus, interceda por nós, guarde nossas crianças de todo mal, de toda perversidade e nos mostre o caminho de luz para vencermos todas as guerras, todas as dores e superarmos todas as nossas preocupações. Que Maria, Mãe de Deus, interceda por nós.